Janeiro agora, porque Botafogo e Santos empataram em 2-2 lá no Engenhão. E quem acompanhou o jogo de pertinho foi a nossa repórter Jéssica Dias. Oi, Jéssica, tudo bem? Diga os detalhes dessa partida pra gente. Oi, Thaís, Gustavinho, tudo bem? Um abraço para vocês, para todo mundo que está acompanhando o programa. Uma tarde quente, viu, meus amigos? Aqui no Rio de Janeiro, os termômetros marcando acima dos 30 graus, sensação térmica lá próxima aos 40 e o início de jogo avassalador aqui no estádio Newton Santos. O gol mais rápido do Campeonato Brasileiro saiu da partida que terminou há pouco aqui no Rio, com o Joaquim Correia, o jogador da equipe do Botafogo, balançando as redes aos 22 minutos da primeira etapa. O Botafogo consegue uma roubada de bola, né, na saída de bola que era do Santos. O Jefinho vai lá dar um passe para o Joaquim Correia, que também no contrapé do goleiro Brazão consegue colocar a bola no fundo das redes. E aí parecia que, de fato, o jogo seria quente, literalmente. O Botafogo sempre buscando a meta, gramado sintético, a gente sabe que a bola ela corre um pouco mais rápido e foi o próprio Botafogo que chegou ao segundo gol aos 40 minutos também da primeira etapa e era o dia dele. O Joaquim Correia planejou o início dessa tarde de hoje, não contava depois com o segundo tempo da equipe do Santos, mas era uma tarde que se desenhava para ele. Mais uma vez ele fez um golaço de chapa, né? Uma assistência novamente do Jefinho, e o torcedor até então, ao final do primeiro tempo, estava feliz e contente com a equipe do Botafogo. Só que o Santos também veio para o Rio de Janeiro, né, buscando ali as suas pretensões de classificação, perigando uma zona de rebaixamento, precisando dar uma resposta para o torcedor, e no segundo tempo até com o Botafogo se esforçando ainda em direção, né, à meta, buscando de fato consolidar uma vitória, mas o próprio Santos, né, também fez a sua parte e conseguiu fazer um gol primeiro com o Barreal, né? Na verdade, o Barreal cobrou uma penalidade, né? O Jefinho foi lá e acabou derrubando o jogador dentro da área, pênalti para o Santos, mas esse foi o segundo gol. Antes disso, ainda o Santos conseguiu também chegar a esse empate. Acontece que, num cenário geral, um resultado que não é bom para nenhum dos dois, visando a tabela de classificação, né? O Botafogo ele permanece numa quinta colocação da tabela, com agora 47 pontos somados. Subiu uma posição, mas ainda assim a gente consegue sentir o torcedor muito insatisfeito com o técnico David Ancelotti, que ouviu um grito ou outro de burro ao final da partida, também um pouco de vaias. Isso porque, por exemplo, no jogo de hoje, ele improvisou o Newton, que é um volante, na zaga. E o torcedor não gostou nada disso, porque ele teria outras opções do banco de reservas para poder fazer a dupla com o Barbosa, né? E acabou mostrando uma inconsistência defensiva e deixando escapar uma possível vitória. Então, o torcedor, de fato, está insatisfeito com o David Ancelotti. O Botafogo só tem o Campeonato Brasileiro em disputa, não está mais classificado para as semifinais, da Copa do Brasil. Então, o torcedor entende que era um momento do time mostrar melhores resultados, afinal, está se dedicando apenas a uma competição. E essa semana, por exemplo, teve toda a semana cheia de treinamentos. Então, o clima por aqui ao final do jogo foi esse. Ninguém satisfeito, mas o torcedor do Santos ainda assim pensando que o time mostrou algum tipo de reação, principalmente no segundo tempo, e que dá para pensar num futuro um pouco mais tranquilo. E os torcedores, de um lado, né, se provocando aquela provocação sadia da torcida do Botafogo, gritos de arerê, o Santos vai jogar a Série B. Do outro lado, a equipe do Santos também comemorando a cada gol que conseguia fazer. Então, o clima foi esse por aqui, como eu falei, não é um cenário ideal para nenhuma das duas equipes num sentido de pretensões na competição, mas ainda assim o torcedor do Santos vê uma luz ao fim do túnel, principalmente, né, com a vitória para a equipe do Corinthians e o Santos conseguindo arrancar esse pontinho fora de casa. E o Botafogo vai ter uma semana aí de preparação, mas depois visita o Mirassol, que ainda não perdeu em casa, né, Gustavinho? Então a situação do David Ancelotti pode complicar ainda mais. Eu acho que primeiro uma boa tarde, uma ótima tarde para a Jéssica, que está lá com a gente, direto do Newton Santos.
é uma situação complicada. Eu acho que o momento do Botafogo é um momento complicado fora dos gramados também, né? Tem toda essa tensão política, John Textor fica, John Textor sai, tem também alguma situação aí de premiação que não foi paga, os caras estão postergando essa premiação para os jogadores, então aí os jogadores começam a ficar bravos, aí já começa a refletir dentro do campo, e eu queria perguntar justamente isso para a Jéssica Dias, porque ela está lá acompanhando o Botafogo de pertinho, Jéssica. Teve aí, principalmente nessa semana, uma semana turbulenta fora dos treinos, né? Fora dos gramados, principalmente essa situação política, a situação de prêmio que não foi pago. Eu queria que você falasse para a gente se você sente dos torcedores e dos jogadores que isso está influenciando dentro de campo negativamente o Botafogo. O Botafogo, ele vem lidando com uma questão que são os recorrentes problemas físicos dos atletas, né? Por exemplo, hoje, o Marçal, que foi titular na zaga no jogo diante do Ceará, ele com dores musculares foi baixa. E o Botafogo tem uma lista gigantesca que não para de crescer. Por exemplo, o Matheus Martins. Hoje, no banco de reservas, para vocês terem uma noção, começou o Savarino, Arthur e Arthur Cabral. 3 atletas considerados titulares nesse time, mas que o David Ancelotti já falou que não estão 100% fisicamente. Então, e tudo isso acaba influenciando o treinador, ele não consegue de forma alguma repetir a escalação mandando esse time do Botafogo muito por questões físicas. Não é nem muito por suspensão, acaba sendo, né? O Marlon Freitas, por exemplo, diante do Ceará foi suspenso, mas é um ou outro. Agora, por lesão, é um DM cheio que o Botafogo tem nesse momento e isso de fato influencia. Acerca desse sentido, né, nesse assunto da premiação, de que o Botafogo teria feito uma reunião para tratar da premiação referente à disputa da Copa do Mundo de Clubes, que aconteceu no início dessa temporada, e proposto para os atletas parcelação em 12 vezes, né, o repasse dessa premiação para os jogadores. A gente conversou com pessoas do clube, a informação é de que isso não procede. Aconteceu a conversa, foi colocado na mesa quanto o Botafogo teria de fato recebido, que seria cerca de 143 milhões, né, de premiação, e quanto isso seria repassado, que não houve nenhuma reclamação. O Botafogo só estava esperando mesmo virar o mês, o início de novembro, para acertar esse pagamento da premiação. Disse a informação que a gente tem de que não é parcelamento. Então, acaba sendo no sentido mais de apuração, de bastidores. A informação que a gente tem é essa, a gente fica com essa, né? Até, de fato, o Botafogo oficialmente vir a público falar algo que seja diferente disso. Mas o que a gente sente, de fato, é isso. É um David Ancelotti, por vezes, insatisfeito, porque ele não pode contar com as peças que tem no elenco, e isso, de fato, refletindo dentro de campo, porque acaba que quanto mais você mexe no time, menos entrosamento, os atletas não se encontram tanto no campo de jogo, e aí os resultados acabam sendo dessa forma, né? Um Botafogo que abre o placar com 22 segundos, o Santos vai lá e empata na sequência, o Botafogo faz mais um novamente com o Joaquim Correia, e aí depois na penalidade o Brazão vai lá e coloca o Santos também com tudo igual, né? Na igualdade com o Botafogo no sentido de placar. Então, pelo menos uma cabeça fraca, um psicológico fraco. Gustavinho, você que é do futebol, de fato deve ter mais propriedade para falar, porque o Botafogo ele sente quando leva gols, e isso de fato é a questão psicológica de quem está dentro de campo, né? Tem influenciado sim. E essa questão não é de hoje aí na equipe do Botafogo. Jéssica, muito obrigada pelas informações. Jéssica, que é sempre muito antenada aí com todas as notícias dos clubes cariocas. Muito obrigada e bom trabalho por aí, viu? Obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima. E a Jéssica destacou principalmente aí o Joaquim Correia, que fez 2 belos gols, aí 2 bonitos gols, mas a gente precisa destacar também o Souza, né? Jovem garoto, 19 anos, menino, né? Cria da base do Santos, menino da Vila, ele marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti que o Barreal converteu. Então, se de um lado o argentino ajudou ali o Botafogo fazendo 2 gols, sem dúvida nenhuma o menino Souza hoje teve uma influência gigantesca nesse placar, nesse empate para o Santos. Eu acho... A maré do Santos está tão ruim que ele toma o 3º cartão amarelo e não joga a próxima partida. Nenhuma sequência ele vai poder ter no time do Santos. É verdade, está suspenso para a próxima rodada, mas eu não vejo que o Santos está numa maré tão ruim. Eu acho que depois que chegou o Vojvoda, o time evoluiu, melhorou um pouco, né? Agora,
claro que precisa fazer os resultados, né? O Botafogo está ali brigando pelas primeiras colocações, o Botafogo com certeza deve beliscar uma vaga na Libertadores e claro, o Santos está tentando desesperadamente fugir do rebaixamento. Esse empate sai até com um gosto de vitória, viu, Thaís? Porque uma derrota colocaria o Botafogo mais para cima e aí o Santos continuaria com o mesmo número de pontos do Vitória. Então, vamos lá para o Rio complicado. Vamos lá para o Rio de Janeiro, porque o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, está falando agora. Aqui há erro, todo mundo erra. Eu erro, o técnico erra, vocês erram, todo mundo erra. O erro, ele é tolerável, ele é admissível, porém não exagerado, não da maneira como está sendo feito contra o Santos. O Santos tem sido realmente com interferências negativas da posição da arbitragem. Conversamos com a cúpula da CBF, estamos à disposição para essa discussão. Não é apenas nós esperarmos a profissionalização dos árbitros, porque se nós ficarmos esperando a profissionalização dos árbitros, nós vamos continuar tendo interferências muito negativas. Você veja que, independente do fato do primeiro tempo, da atuação do que houve no primeiro tempo, no intervalo, a arbitragem voltou diferente para o jogo, voltou de uma forma imparcial, teve um cuidado a mais para não errar. Não precisa ter esse tipo de atitude, né? São atitudes que não condizem com o futebol. Nós temos que ter o diálogo, temos que estar sempre dispostos a contribuir com os critérios, com tudo aquilo que seja referente à arbitragem, mas é inadmissível. O Santos não tolera mais esse tipo de erro, que são erros graves que vão e interferem no resultado. O Santos poderia sair com a derrota hoje, saiu com empate, poderíamos ter vencido. Se eu estivesse aqui, talvez houvesse uma análise, é choro de perdedor, o Santos está lá chorando. Não, não é choro de perdedor. Tem um limite, está esgotando a paciência de todos nós santistas. Não podemos mais ter esse tipo de atitude, principalmente essas situações. Quando você vai discutir, mas discute-se critérios. Critérios, tudo bem, vamos falar sobre critérios. Quando você fala sobre critérios, você tem o lance do Neymar contra o Atlético Mineiro. Depois você tem um outro lance semelhante do Brasão. Então, quais são os critérios? O que vale para um lado não vale para o outro? Como é que são as interpretações e as decisões? Então, isso deixa realmente o Santos numa forma a protestar, a lamentar, e nós queremos continuar dentro desse diálogo, da discussão, mas não tem mais condições de fazer esse tipo de erro que vai interferir no resultado da partida. Hoje, especificamente, a reclamação foi no início da jogada dos lances dos gols do Botafogo? Exatamente. O árbitro diz que deu a sequência com vantagem para o Santos, que não é uma vantagem, porque houve o contra-ataque do time adversário, e no contra-ataque eles estavam com 4 contra um jogador nosso e saiu o gol do adversário. Então não há, marcar falta e cartão amarelo para o adversário. Não há vantagem para nós naquele momento de ataque, nenhum. Ao contrário, há o prejuízo, porque não só não foi marcada a infração, como também teve um gol do adversário num lance que é nítido para a jogada. Presidente, hoje mais cedo começou a veicular pelo Jornal Globo, principalmente, sobre a renovação do Neymar, que o Neymar pai procurou o Santos, enfim, para debater esse tema, e aí não teria interesse de ter o Neymar apenas até a Copa do Mundo, são 6 meses. Qual a posição do Santos nessa questão? Um ano, tem menos tempo de contrato, o Santos ainda vai, dependendo desse final, pensar no que vai fazer do Neymar daqui para frente? Não, o Santos está com foco na competição. O Santos quer que todos os nossos esforços e trabalhos sejam feitos para que o Santos esteja a cada decisão, que é uma final de campeonato para nós. A cada jogo é uma final. Como foi encarado hoje, a gente tem que cumprimentar os jogadores que alcançaram o resultado, e nós queremos pensar sempre nisso. Lógico, o contato com o pai do Neymar, ele é constante, ele é permanente. Não discutimos em nenhum momento a renovação. Eu disse isso essa semana
para vocês, nós no momento certo avaliaremos essa situação e a tendência é de que o Neymar permaneça. O projeto do retorno do Neymar não é para 6 meses, como eu disse anteriormente, e nem para 1 ano. O retorno do Neymar foi visando a Copa do Mundo do ano que vem, para o Santos e para o Brasil, não é apenas para o clube, para o Brasil. Então, isso é que nós vamos, lógico, avaliar, analisar as questões financeiras, as condições técnicas do jogador, mas nós estamos hoje com foco no Campeonato Brasileiro. Com 6 meses está descartado o contrato de 6 meses que o pai do Neymar tentou conversar com vocês? Não houve conversa de renovação de contrato, não houve nenhum diálogo sobre renovação por enquanto. Obrigada, Obrigado. presidente.